Bom, então vamos lá. Antes de eu surtar, o olhar do tio do Thiago pra mim, quando ele tava na porta da casa da mãe do Thiago, o olhar da cunhada do Thiago pra mim, todo aquele clima que aconteceu no mesmo dia, quando eu desço para levar as crianças na escola, ela com o olhar cabisbaixo, tava com o olhar cabisbaixo, me cumprimentou, depois ela me olha com aquele olhar, como quem diz, caramba, era verdade mesmo, o olhar dela passou isso pra mim, né? Embora eu não tivesse entendido na hora, eu fui entender depois. Tudo que ela falou é verdade mesmo e tal. Depois a gente conversou sobre o cabelo, você cortou o cabelo? Eu cortei e tal. Mas aquele olhar dela, fazendo assim pra mim, eu entendi tudo nesse olhar. E antes mesmo de eu surtar, pensando sobre esses olhares que eu recebi, veio a luz na minha mente. Eu falei, pode ter sido que eles tenham descoberto a verdade. Por isso, esses olhares. E aí, isso foi em outubro, né? E aí, quando chegou novembro, eu surtei. E aí, depois do surto e depois da casa, depois que eu vim embora da casa da minha mãe, voltei pra casa, que eu vejo pessoas aqui, né, as tias dele, porque todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo, então assim, não tem nem como. E as tias dele, as tias do Thiago, passam por mim com cabeça baixa, um ar de riso, oi, assim, sem perguntar nada. Marcelo, como é que você tá? O que que aconteceu contigo? Um abraço. Nada, absolutamente nada. Outra coisa que me fez assim, ó, a ideia é que eu me mate. E por que eu falo isso? Tudo tem uma explicação. Quando, lá atrás, quando eu era sã, eu era muito perseguida por elas, e a minha arma contra elas, além de eu lutar de forma espiritual, a minha arma era o desprezo, né? Porque a ideia era fazer com que tivesse confusão, a ideia era acontecer confusão, a ideia era eu me atracar, a ideia era eu bater boca, a ideia era confusão, e eu nunca dei essa brecha. Enquanto eu fui sã, nunca teve bate-boca entre mim e a minha sogra, entre mim e qualquer tia dele, entre mim e a prima dele. Nunca. A minha arma era o desprezo. Eu não dava confiança. E elas tentavam de tudo quanto era jeito. Óbvio, com prudência, porque ali elas não eram bobas. Elas eram sim, ainda são abusadas. Isso sim. Mas bobas de dar tiro no pé, não. Tudo que eu fizesse se voltaria contra mim. Qualquer reação minha se voltaria contra mim. Óbvio também que eu não sou idiota e eu não ia dar motivo, né? Eu não ia cair nessa armadilha. Esse desprezo que eu dava e a armadilha delas nunca deu certo. Nunca deu certo. Elas armavam para eu ter que cair numa cilada de um jeito, eu não caía, e armava de outro, eu não caía. A minha arma era sempre o desprezo. Então é aquele ditado que ele é infalível, esse ditado. Quando um não quer, dois não brigam. Então se eu não queria briga, não teve briga. E essa era a ideia, né? Isso deixava elas com muita raiva. Logo acontece isso comigo, e na cabeça delas, um momento que eu poderia precisar muito delas, sim, um abraço poderia fazer uma diferença na minha vida, né? Mas também o jeito que elas fizeram deu muito na cara, né? Ao mesmo tempo que elas não são bobas, elas também não souberam fazer de um jeito que não fosse não disfarçaram muito. Claro que eu ia perceber. Mas o mal do esperto é esse, é achar que todo mundo é otário, né? Desde 2015 que tudo aconteceu, aliás, quando eu briguei com essa menina que fez bruxaria pra mim foi 2016, então desde esse dia, desde esse tempo que eu anseio pelo esclarecimento, porque a minha vida tá envolvida, a minha imagem, né, a minha imagem, a minha pessoa, né, eu dependo muito disso até pra minha cura. Então assim, eu acho que elas esqueceram disso, né, que eu tô buscando isso todos os dias, espero por isso todos os dias, e acharam que devido ao meu estado emocional bem debilitado que eu não fosse perceber. E como eu já tenho histórico de tentativa de suicídio, porque na minha segunda tentativa de suicídio quem me ajudou foi a primeira pessoa que eu chamei, né, antes do Thiago, para vir aqui em casa, foi a mulher do tio do Thiago, ou seja, a mulher do irmão delas, a cunhada delas. Embora eu tivesse pedido segredo na época, eu falei, poxa, não conta pra ninguém não, que... sabendo que eu era rodeada de inimigos,
Embora eu tivesse pedido segredo, eu tenho certeza que esse assunto foi comentado na família. Logo, nessa situação onde eu tô bem debilitada emocionalmente, tava mesmo muito debilitada, eu encontro elas na rua, cabeça baixa, oi, assim. Às vezes, nem oi, um sorrisinho de canto, como se nada tivesse acontecido. Parece que eu posso até ouvir a voz sabe, eu imagino, mas eu tenho com muita certeza, sabe, o que eu deduzo, como se uma delas falasse assim: ué, ela não dava desprezo pra gente? Vamos dar o desprezo pra ela também. Claro que com a intenção de um suicídio acontecer. Porque eu já tenho esse histórico na minha vida e o que aconteceu desse surto não foi nada, não foi brincadeira, foi coisa séria. E quem é que não vê uma pessoa surtando? Uma coisa que foi pública no local que você mora. Se você tiver um pouco de humanidade, você vai se colocar no lugar da pessoa e imaginar que essa pessoa tá com muita vergonha. Essa pessoa, no mínimo, aí precisaria de um abraço, de uma palavra. Nada. Era encontrar com elas na rua, cabeça baixa, às vezes um oi, às vezes um sorriso de canto. E aquele oi que quase nem saía nem a voz. Então, como que eu imagino que todo esclarecimento aconteceu? Vocês lembram que eu falei que esse tio do Thiago tem um filho? Então, esse filho, ou seja, primo do Thiago, né? Esse primo do Thiago é casado com uma menina que é sobrinha da menina que fez bruxaria pra mim. Ela tem acesso, é da mesma família da menina que fez bruxaria pra mim. A mãe da menina que fez bruxaria pra mim, que é a feiticeira Mor, é a avó da mulher do primo do Thiago. Então, na minha cabeça, uma coisa tem a ver com a outra, e esse descobrimento aconteceu a partir da mulher do primo do Thiago. A mulher do primo do Thiago é muito amiga da Nora, que é a mulher do tio do Thiago, né? Ela é muito querida na família. Então, se ela descobriu lá na família dela, ela trouxe para a outra família dela, que é a família do marido dela, né? Com certeza. Logo, naquele dia que o tio do Thiago estava na porta da casa da mãe dele, eu tenho certeza que foi nesse dia, pela forma que ele me olhou e eu falei com ele virou a cara insatisfeito, não me respondeu, sabe? É como se nesse dia Deus tivesse permitido eu passar na mesma hora que ele estava ali na porta da casa da mãe dele, para ver se ele fosse homem de Deus, que ele enche o peito e enche a boca para dizer que é homem de Deus, para conversar pelo menos com o Thiago, né? Falar com ele, falar: olha só, a gente já tá sabendo da verdade já, sabe? Ele leva isso pra mãe do Thiago, ou seja, a irmã dele. Eu posso imaginar que dando a desculpa que eu não tava falando com ele, mas se ele deu essa desculpa é mentira, porque por conta do episódio da luz, eu não tive cara de passar e não falar com ele. A partir desse episódio eu passava e cumprimentava ele. Mas ainda que eu não estivesse falando, e o Thiago nunca parou de falar com ele. Thiago nunca parou de falar com ele. E o Thiago é maior de idade, pra que levar isso pra mãe dele? Por que ele não conversou com o Thiago? Porque obviamente que o Thiago ia me ajudar. O Thiago é meu marido. Mas ele leva pra mãe do Thiago sabendo que existia um problema de relacionamento que não era aceito, eu não fui aceita lá na família, e a primeira pessoa que não me aceitou foi ela, e a partir dela foi pegando nas outras pessoas. Levou isso de propósito, sabendo, para que isso não me favorecesse, muito menos o prejudicasse, porque ele consagrou o marido da menina que fez bruxaria, o cara foi consagrado lá até chegar a pastor, ela tinha acesso livre ao ministério, né? Ela já foi para lá como diaconisa, então tinha toda a liberdade de uma diaconisa dentro de um ministério da igreja. Então, além de prejudicar, ele ia me favorecer, além de me favorecer, ia prejudicar. Poxa, essa ideia de eu estar passando como uma pessoa que eu não sou perante toda a família que não gosta de mim, toda a família do meu marido que não gosta de mim, isso foi o máximo, isso estava sendo o máximo até a verdade esclarecer. Então, me ajudar assim fácil, me ajudar
a reverter toda a minha imagem, né? Falar de todo esclarecimento assim, não, claro que elas não vão fazer isso nunca. Tava muito bom do jeito que tava, pra que mexer nisso? Deixa isso quieto. Além de ninguém falar nada, ainda me dão desprezo depois que tudo isso aconteceu, né? Pra quê? Como que você dá o desprezo pra uma pessoa? Poxa, uma coisa é não falar. Outra coisa é depois de uma situação séria, de uma pessoa que já tem histórico de depressão, que já tem histórico de suicídio, surta, é carregada por uma ambulância, a minha vergonha foi nítida, e aí pessoas da família passam por mim, oi. Ou então um sorrisinho de canto, nada, um abraço, uma palavra, nada, 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 absolutamente nada. Vocês lembram que eu falei que essa mulher do tio do Tiago, que ela fez na minha ótica não tem perdão? Então, uma vez eu descendo aqui as escadas, ela estava subindo, ela viu que eu estava descendo e eu a vi, né? Ela, para tentar fugir, né? Porque ela é missionária, né? Então ela tem que manter, né? Da mesma forma, o marido dela que é pastor, então ele teve que fazer o certo de alguma forma, ele fez o certo do jeito dele. Ele levou para a irmã dele, para dizer que não tá guardado com ele, entendeu? Ele falou para alguém, nossa, o Thiago é algum menor de idade, ou então o Thiago é algum deficiente mental, né? Ou então se alegou que eu não tava falando com ele, é mentira. Mas ainda que tivesse falado isso, e o Thiago? Quando eu tava descendo e ela subindo, uma situação assim que não tinha como ela fugir, cara, eu não sei como que ela conseguiu, mas ela botou a cara, quase que a cara dentro da parede, ela se escorou na parede e se enfiou toda dentro da parede, assim, ó. Conforme ela virou a cara pra mim, sabe o que eu vi ali? Que ela negou Jesus, sabia? Entre ela e o marido dela, o que eu vejo ali é que eles negociaram com Satanás. E ela, e nessa virada de cara que ela fez assim, se enfiando quase toda pra dentro da parede, assim, abaixando a cara mesmo. Qualquer coisa ela pode alegar até que nem me viu nesse dia. É o que ela pode alegar, né? Como se eu fosse alguma criança, como se eu fosse alguma idiota. Mas na minha ótica, isso pra mim foi negar Jesus. E negar Jesus pela Bíblia é o único pecado que não tem perdão. Por isso que eu disse. Teve um vídeo desses aí que eu falei, pra mim, que essa mulher fez não tem perdão. Foi isso, essa atitude dela ter entrado quase na parede, ter se entortado toda pra não ter que me ver, não ter que me olhar. Outra coisa também que fez assim, se bem que eu já tava tudo montado já na minha cabeça. E ela só me confirma que eu já sabia, né? Tendo essa atitude. Uma coisa é não falar, já tá errado, erradíssimo. Outra coisa é dar o desprezo para uma pessoa numa situação dessa e uma pessoa inocente, porque agora eles estão sabendo da minha inocência.